Olá, irmãos, tudo bem? Um prazer imenso estarmos nos vendo, né? Mesmo que eu não esteja te vendo, mas você com certeza vai me ver e eu quero deixar para você que é um prazer. É que se você se sinta abraçado aí pelo irmão Alberto, Regiane, Matheus e Ana Clara, tá bom? E nós vamos continuar dando sequência aos estudos. Gostei muito do tema da nossa revista, que é Gente que Ora. Isso é muito importante, nós estarmos orando e sendo abençoado por irmãos que orem por nós, né? E nós vamos falar sobre um herói da fé aí que ele colocou a sua oração, o seu relacionamento com Deus em dia, né? Através da súplica pelas pessoas com quem ele se relacionava, né? E aí nós temos bons exemplos que Abraão deixou, né? Sobre obediência, fé e súplica. Como nós temos sido hoje? Como tem sido a nossa fé, a nossa obediência? Como que nós temos exercitado a nossa súplica diante do nosso Deus? É algo que nós temos que estarmos nos lembrando. E muitas das vezes os desafios, as dificuldades, elas nos forçam, ou nos aprovam ou reprovam, né? Diante do nosso Deus e diante das pessoas com quem nós nos relacionamos, né? Aquela pessoa que você compartilha às vezes no seu trabalho, na sua faculdade, não, eu sou cristão, e a pessoa fala assim, pô, mas o cara só não dá certo isso, não dá certo aquilo. Nós temos que estarmos atentos, né? E o verso lá de 2 Timóteo 2,15, ele diz, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, né? Nós temos procurado nos apresentar a Deus, né? Nós temos manejado bem essa palavra da verdade para não envergonharmos o nome do nosso Deus e a nós mesmos? Difícil, né? Mas nós temos que exercitar tudo isso. A sua fé, obediência e fidelidade foram provados em muitos momentos, né? Nós sabemos que Abraão ele teve várias experiências com Deus. Aí nós vamos ver alguns episódios que fizeram com que ele fosse provado, né? Quando Deus pediu para ele deixar, né? Sair da sua terra e da sua parentela, deixar tudo. Você vai ser o pai de uma grande nação. E aí você vê em outro momento que você vai interceder por uma cidade, mais lá na frente você vai precisar sacrificar o seu filho. São muitas coisas, né? Para que a gente possa deixar de exemplo para os próximos, para as próximas gerações, filhos, sobrinhos, netos. Podemos aprender muito com Abraão, né, irmãos? Como nós já temos aprendido com outros heróis da fé também. Mas vamos lá. Estamos dispostos, como ele, a ouvir a voz de Deus, mesmo que a sua voz seja contrária à nossa? Recebemos com bom grado as respostas que Deus nos dá? Intercedemos por nós e por outras pessoas com determinação, mesmo quando nós temos que confrontar a ira justa do nosso Deus? Aí é difícil, né? Confrontar a ira justa não dá, né? Confrontar a ira justa do nosso Deus é muito difícil. Mas nós vamos continuar aprendendo, né? Nós estamos em constante aprendizado. Então nós vamos ver aí o tópico 1, né? Hospedando o Senhor no coração. E aí nós vamos ver que Abraão, ele teve uma experiência muito legal, muito boa de se ter, né? Ao estar à porta da sua tenda e receber 3 pessoas, sem saber quem são elas, né? Assim como nós recebemos hoje pessoas nas portas das nossas casas, nos faróis, ou até mesmo nas ruas, né, sendo abordado. Como é que tem sido nos dias de hoje essa recepção? Como é que nós temos visto essas pessoas? Nós temos recebido ou temos negligenciado algum tipo de ajuda? Né? Naquela época era normal. Eles até disputavam quem receberia melhor um viajante, principalmente porque as pessoas elas vinham de longe, né? E era um momento de pausa, né? De refrescar o corpo,
de se alimentar, né? E Abraão fez exatamente isso. Deu comida, deu abrigo e lavou os pés, né? Antigamente não tinha carro, moto, né, bicicleta. Eles caminhavam demais, então era muito importante tirar a poeira dos pés, né, de quem viajava muito. Como nós temos recebido Jesus? Temos deixado ele de fora da tenda do nosso coração? Ou nós temos convidado ele para entrar, sendo que ele seja, né, a pessoa mais importante que nós vamos receber? Então são coisas que nós devemos estar sempre atentos. Quando alguém acolhe outra pessoa com calor humano, pode estar mais perto do que pensa de uma experiência divina. Então receber pessoas às vezes não é uma coisa chata, né? Mas às vezes é uma satisfação você poder receber e compartilhar com alguém sobre, né, alguma necessidade, falar um verso bíblico, orar. A nossa relação vertical com Deus em momentos de oração depende em boa parte da qualidade das nossas relações horizontais, né? Com os nossos próximos, familiares, amigos. E aí eu quero compartilhar com os irmãos uma situação que eu passei ontem. Eu estou tendo problema com esse computador, irmãos, faz alguns dias já. E aí você grava uns trechinhos, não grava, aí desgrava, aí troca a programação. E aí é o momento da gente exercitar a fé também, né? Mas ontem um rapaz chamou no portão e eu saí para atendê-lo. E aí quando eu saí ele falou assim: nossa, quando você saiu, eu senti a presença de Jesus. Né? Nós temos que fazer Jesus ser presente nas nossas vidas, com atitudes, né? Um sorriso, né? Não sair com uma cara, mas sair com um sorriso, receber, né? Como se aquela pessoa realmente fosse um anjo, né? Assim, a gente vai ver que Ló recebeu aqueles 2 homens e hospedou anjos na sua casa, sem ele saber. Mas porque a recepção ela foi boa, senão o anjo talvez não entraria na casa de Ló, né? Então essa relação nossa horizontal com as pessoas, elas vão refletir muito o nosso relacionamento vertical com o nosso Deus. E as pessoas elas vão notar. Muitas vezes você já deve ter passado por essa experiência. A fila de um banco, conversando com alguém, aí a pessoa pergunta assim: você é evangélico? Sou. Nossa, eu percebo, a sua fala, o seu jeito ele é diferente. Eu também sou evangélico. E aí parece que vocês são amigos de longa data, né? Porque Deus ele aproxima, ele se faz presente nas nossas vidas. Deus vem a nós com dádivas, mas depois nos manda a outros como portadores de bênção. Então Deus ele vem a nós como dádiva, uma dádiva divina, né? Mas ele depois fala: olha, você recebeu, agora você vai semear, vai multiplicar essa bênção que você recebeu. Né? E é muito gostoso quando você compartilha de Jesus com alguém e a pessoa ela entende e se não aceita, sai pelo menos querendo conhecer, né? Mas é que você hospedou Jesus no seu coração e isso você vai refletir a outras pessoas. A oração é isso, é dar e receber. Eu recebo sem merecer, devo dar, inclusive àqueles que não podem me devolver. Seja um favor, uma amizade, a oração ou até mesmo um benefício material. Né? O que nós podemos fazer muitas das vezes é ajudar uma pessoa com uma roupa, uma comida, às vezes com uma palavra. O rapaz de ontem, depois que eu entreguei o mantimento, eu deixei um verso para ele e ele falou: eu preciso voltar para os braços do Pai. Né? Então provavelmente deve ser um jovem cristão que está afastado. Né? Então nós temos que fazer isso. Né? Ponto 2, ouvindo o Senhor com atenção. Né? A recepção e a atenção dada por Abraão fez toda a diferença. Né? Assim como faz diferença na vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa fala assim: meu, obrigado de você ter pelo menos me dado atenção, ter me ouvido aqui. Mesmo sem Abraão saber quem realmente eram aqueles homens. Né? E a Bíblia ela não nos fala as características físicas, mas é bem provável que um daqueles 3 homens era um pouco mais velho que Abraão. Porque Abraão, no verso 3 do capítulo 18 de Gênesis, ele chama de Senhor. Né?
Assim como hoje nós chamamos as pessoas mais velhas de senhor, de senhora, né, damos uma atenção, é bem provável que naquele período eles já reconheciam, né, os mais velhos como sendo fonte de conhecimento e de ensinamentos valiosos para as nossas vidas. Assim também, para que ouçamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar, é preciso haver de nossa parte humildade e reconhecimento de quem é direito de falar e obrigação nossa ouvir e talvez, se precisar, responder. Não é que nem quando você conversa com uma pessoa mais velha, ela tem tantas coisas para te falar de vida, que ela passou na vida, e você fala assim, nossa, que bom que eu parei para conversar aqui, que eu aprendo, né? E a gente erra menos. Naquele momento, Abraão descobre coisas que mudariam a sua vida, como nós dissemos lá na introdução, né? Então ele ia descobrir que ia ser pai, né, depois de uma idade já avançada. Ele ia descobrir que ele ia precisar interceder por 2 cidades, Sodoma e Gomorra. E logo mais na frente, né, ser colocado mais uma vez à prova, colocando seu filho em sacrifício. Então tudo isso nós temos que ouvir com atenção. E reconhecer que é a voz de Deus. Muitas das vezes não é Deus que está nos falando. Então nós temos que reconhecer a voz do nosso Deus. A manifestação de Deus é algo extraordinário na vida de quem tem um coração que quer ser aperfeiçoado. Então Deus ele quer nos moldar. Todo dia ele quer lapidar algo, né, que possa nos afastar da presença dele. Então, se nós permitirmos, nós vamos ter algo extraordinário para as nossas vidas. Assim como Deus falou com ele lá em Gênesis 17, 1b. O Senhor disse-lhe, eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então nós temos que procurar alcançar essa perfeição que Deus quer que nós atinjamos. Senão a gente vai sofrer, vai batalhar, vai lutar e no final das contas nós vamos dizer como Salomão, tudo é vaidade, corri tanto, estudei tanto, fiz tanta coisa e cheguei no final da minha vida e percebi que aquilo ali muitas das vezes não valia de nada. Temos sempre que reconhecer quando alguém nos fala algo que poderá mudar a nossa vida. E Abraão ouviu atentamente e isso era a motivação do seu coração, né? Quando nós ouvimos, o nosso coração ele vai sendo aquecido para que situações quando nós passarmos, fala assim, nossa, eu passei uma situação. E aí você serve como exemplo também, né? Para outras pessoas. Deus sempre fala ao coração do servo que se mantém firme, íntegro e temente a Ele. Basta reconhecer a sua voz e só obedecer. Exercício difícil, hein? Mas nós temos que crer e observar, né? Tudo o que ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que nós sejamos, né, esse servo fiel. Ponto 3. Orando ao Senhor com determinação. Você já orou com determinação? Ou você já buscou algo com determinação? Ou você desviou no percurso, desistiu, repensou? Então não era tão determinante assim para você, que senão você ia persistir, né? Assim como Abraão também persistiu aí num diálogo direto com Deus em favor de muitas pessoas. Então a gente vai ver aqui que para aqueles a quem Deus considera como amigo, compartilhar seus pensamentos e planos se torna possível e natural, é normal. Assim como a gente conversa com um amigo, pede algo, empresta porque o amigo solicitou, e esse é o relacionamento que Deus quer manter conosco, né? Relacionamento que você fala, ele te ouve, ele te responde, você entende. E lá em Êxodo 33, 11 diz, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Né? Então é isso que Deus quer. Deus está ali de braços abertos, te esperando. Basta que você corra para os braços e com Deus não tem Covid não, viu? Pode correr para o braço do Pai lá que Ele vai te receber. E aí nós vamos ver situações difíceis que muitas das vezes nós passamos
E com Abraão não foi diferente, né? Convencer Deus de que ele devia mudar. Se é difícil convencer um pai, uma mãe, um avô, um tio mais velho, até um irmão, um amigo, de algo que ele já tem algo em mente, imagina convencer Deus, o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo. Abraão teve que se colocar de joelhos, porque senão... E foi exatamente isso que Abraão estava enfrentando. Ao conversar com Deus e saber que estaria por vir na vida dos moradores de Sodoma e Gomorra. Né? Nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra, que estava entrando, né, num caos a cidade, e nós paramos para pensar nos dias de hoje. Muitos lugares nós temos visto, né, muitos bairros, chega uma hora que você fala, puxa vida, eu só não saio daqui porque eu não tenho condições. Mas se eu tivesse condições eu mudaria daqui, porque aqui não é lugar para a pessoa crescer socialmente, vamos dizer assim, né? Muito difícil. Orar ao Senhor, procurando entender o que está acontecendo, abrindo o seu coração a Ele, não mudará, talvez, né, o que Deus vai fazer. Mas com certeza Ele poderá fazer algo em seu favor. Então Deus, Ele permite que você entre de joelhos no seu quarto, no banheiro, numa sala, onde você estiver, e converse com Ele. Abraão intercedeu ao saber que aquelas cidades seriam destruídas. O que era preciso fazer? Mesmo quando Deus já havia determinado, ou já dado um veredito final, vai ser destruída. E aí a gente vê Abraão, né, se colocando mais Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus justo, mas se tiver 50 pessoas, 30, 10, se tiver uma família, o Senhor vai destruir? Talvez Deus, ele não vai mudar, mas ele vai usar uma estratégia para que aquilo ali se converta, né, em glória e honra a esse Deus que nós tanto buscamos, adoramos e louvamos. E aí nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruída, mas Abraão, ele conseguiu mover o coração de Deus em seu favor, né, e em favor de Ló e suas filhas, salvando eles da destruição. Deus esteve presente na vida de Abraão em todos os momentos. E isso fez com que ele ouvisse, buscasse e em oração e reconhecesse a vontade de Deus, sem perder o temor e a reverência a esse Deus Todo-Poderoso, como eu falei anteriormente. E aí a gente vai pensar. Você estaria disposto a ser essa pessoa que se coloca entre o ímpio e a ira de Deus? Se coloca ali na brecha, de joelhos, buscando com determinação, Senhor, eu clamo, chorando por algo, né? Nós temos tantos irmãos que são irmãos de oração, e aqui na minha família em especial não foi muito diferente conviver com a saudosa mãezinha aí, irmã Conceição. Todos os dias, irmãos, todos os dias. Eu saía pela manhã, ouvia ela orando, pedindo pelos filhos, e aí falava, meu filho, já está saindo, Deus abençoe. Para cada filho que saía, Fernando, na época que esteve aqui, Sara, meu irmão Pedro, sempre colocando a igreja, pastores, necessidades pessoais, necessidade de outros irmãos, orando todos os dias, com determinação. E eu tenho certeza que ela alcançou o prêmio, né? E esse é o nosso desejo. Eu quero alcançar também esse prêmio, de estar face a face, conversando com o nosso Deus. Porque nós tivemos exemplos de heróis do passado, pessoas do nosso presente, para que nós tenhamos um futuro salvo em Cristo Jesus. Você estaria disposto a interpelar ou pedir explicação, né, ao próprio Deus, de alguma forma, sobre resultados de pessoas que não merecem?
Sabe aquela pessoa que você fala assim, meu, não merece, mas se Deus mudasse a vida dessa pessoa, ela seria uma bênção, né? Então esse é o nosso papel, se colocar, né? Interpelar ali, Senhor, estou aqui pedindo, ele precisa, ele vai ter a vida transformada, vai transformar a vida da sua família, as pessoas que conhecem ele vai falar assim, poxa, tá diferente. Mas muitas das vezes porque você orou, e tantas irmãs oraram para os seus maridos há anos, e hoje os nossos irmãos estão conosco, congregando conosco ou em outros lugares, mas fiéis ao nosso Deus. Então isso tudo é importante. Então nós precisamos exercitar e colocar a vida dessas pessoas no altar. E aí, quem sabe a gente não vai ser citado numa outra edição dessa revista, né? Gente que ora, o irmão fulano de tal, será uma bênção, né? Irmãos, que Deus te abençoe ricamente, viu? Ótimo domingo.